voltar com essa live, porque senão é gente botando os pelo amor de Deus, não, você ia falar de relacionamento. É tudo que eu preciso. Óbvio que sim, né? Porque os nossos processos se dão dentro das relações, dos relacionamentos. Por isso que isso está muito relacionado com tudo aquilo que a gente entende como de gestão também. E quando a espiritualidade me trouxe toda essa informação, eu falei, já não questiono mais nada do que a espiritualidade me traz. Eles me trazem 1 milhão de informação por segundo. Não. A última vez que eu recebi uma orientação da espiritualidade clara foi no começo do ano, em março. E até agora estou vivendo essa orientação. E foram pontos muito específicos. Porque a própria espiritualidade, ela não te dá uma quantidade de coisa para você digerir, né? Então, assim, eu tive um processo de desdobramento, recebi informações muito precisas e poucas que eu estou trabalhando até agora, para você entender onde eu coloquei o foco energético do meu ano. E a espiritualidade nunca fica te mandando 1 milhão de coisas. Ela não faz isso. Ela é capaz de te mandar uma coisa para você entender o que é o seu processo principal da vida inteira, né? Porque o nosso tempo é muito diferente do tempo espiritual. Mas eu não tinha ideia do que seria vibrar essa nova consciência. E a única orientação que eu recebi foi a nova forma de se relacionar, a nova sexualidade, a liberdade, atingir o potencial do corpo físico e vulnerabilidade. Foi isso que eu recebi. E dentro disso, eu estou mergulhando. E cada vez mais que eu coloco isso na minha experiência, eu estou conseguindo ter insights. Então, quando a gente recebe a orientação, ela também precisa ser digerida até que ela se torne nutrição, até que a gente consiga ter aquilo que a gente chama de integração. No primeiro momento eu disse, entendi tudo. Quem não entende que é liberdade? Quem não entende que é vulnerabilidade? Vou lá, vejo o conceito, claro que eu entendi o que a espiritualidade queria dizer. Só que esse entendimento, ele está sendo processado dia a dia, estou integrando o que isso significa a partir da minha experiência. E ele tem uma profundidade e ele tem uma amplitude que eu não vou conseguir mensurar nem transmitir para vocês. Porque uma coisa é o conceito de liberdade, o conceito de vulnerabilidade, outra coisa é a experiência nisso e a integração, o resultado energético da digestão de tudo isso para o funcionamento integral do meu corpo e a minha consciência. Que está pronto? Não está. Por que a gente leva tempos baixando o novo campo de consciência? Eu já entrei em trabalhos que eu levei 3 anos baixando. Porque essa informação, ela vai sendo digerida em muitos níveis. Assim como um alimento, ele passa por um processo que gera 49 dias entre o que você come e todo o processo de eliminação e formação dos seus tecidos primários, secundários, terciários e a excreção daquilo que realmente não serve, isso tem 49 dias. E não é simplesmente comi hoje, fiz cocô amanhã, como a gente acha que é, né? Já digeri, a gente vai digerir em 1 hora. Então, às vezes a gente tem esse entendimento. Na vida é a mesma coisa. Digerir algo vai pedir que você coloque na experiência, porque senão vai ficar no mental. E se fica no mental, fica como algo não digerido. Então você vai tendo que toda hora viver o conflito para tentar colocar aquilo na experiência. Porque se a gente não põe na experiência, não é digerido. E aí a gente vai entendendo. No meu caso, o que eu entendi de relacionamento, junto com vulnerabilidade, junto com liberdade? Eu quase pirei, né? Assim, qual é o limite
da liberdade do outro, qual é o limite da minha liberdade. O que significa liberdade dentro de um relacionamento? Como dosar isso? E aí eu fui entrando dentro das minhas questões. E o deixar ir. Onde entra o deixar ir? E eu fui compreendendo que a maneira como as pessoas entendem relacionamento é uma forma de aprisionamento. Então você entende que o outro tem que estar aprisionado a você, você tem que viver todas as melhores experiências com aquela pessoa e que ela não pode viver determinadas experiências e nem você viver determinadas experiências, sentir determinadas coisas ou não sentir determinadas coisas. Então você condiciona a experiência a estar preso com o outro. E eu fui entendendo que relacionamento é uma sequência de momentos bem vividos, quando a gente fala em liberdade. O que é isso? Hoje eu não penso em me relacionar. Eu penso em gerar as melhores experiências e os melhores momentos. Então, se o meu corpo diz que ele quer estar junto com você, eu me preparo para que esse momento junto com você seja o melhor momento e que a experiência seja a melhor experiência. E aí o meu relacionamento vai ser uma sucessão de melhores momentos e melhores experiências e não estar o tempo inteiro junto, né? Então eu entendi relacionamento de uma forma completamente diferente e que isso é liberdade. E as pessoas entendem liberdade como libertinagem. E tudo está muito relacionado com o sexo. E na verdade o sexo, ele nem é o ato em si da penetração. O sexo é um processo que você vai conquistando no ato da intimidade. Isso é lento, isso é gradual. Então o sexo já está na troca do olhar, no você sentir o cheiro da pessoa, você ter o processo de conseguir conhecer o corpo dela e ter vários toques importantes, massagens, tudo isso, todo esse caminho já é sexo, né? E a gente entende que um relacionamento ele só existe se tiver o sexo, que na verdade a gente entende o sexo como o ato da penetração. E a gente perde tudo isso, que é muito mais importante, que é o que gera a melhor condição de experiência para pro momento. Então, muitas vezes a gente tem urgência para o sexo. E eu recebi também uma orientação que eu entraria em brahmacharya, ficaria 1 ano sem sexo. E eu estou desde março, desde quando eu me separei, sem sexo. E o que isso significou? No primeiro momento, eu não entendia o porquê. E daí, num segundo momento, num terceiro momento, eu fui entendendo o quanto toda essa experiência de construção ela é muito importante para um relacionamento, né? Então, eu jamais ia entender isso se eu não tivesse entrado nesse processo de brahmacharya. Eu não ia entender, mas eu entendi também que eu não posso ficar sem a energia do masculino, porque isso me desequilibra. E quando a gente é uma mulher e um homem, ou a gente está sustentando a energia do feminino, a gente precisa da energia do masculino, independente de ser do mesmo sexo. No meu caso, eu preciso do cheiro, eu preciso ouvir a voz, eu preciso de várias trocas energéticas da energia do masculino. Porque se eu tenho isso, eu estou bem nutrida, eu estou bem alimentada. Se eu não tenho isso, eu começo a desequilibrar, porque eu vou só sustentar a energia do feminino. Então eu posso não ter sexo, mas eu preciso do masculino, entende? E não é uma questão de não ter sexo no sentido moral, porque não é isso, não existe nenhum problema no sexo. Mas é uma questão de uma experiência para que você possa ter o ápice, o melhor da experiência, e consiga liberar todas as distorções que fazem com que você tenha um caminho curto, mas que não te traz o processo de se nutrir. E que você não consegue digerir. O sexo hoje é isso. As pessoas têm uma urgência
para um resultado final, é como se a gente estivesse engolindo o alimento sem mastigar, né? E com uma urgência de matar a fome. Mas a gente perde todo o ato de lidar com o alimento, de sentir o cheiro, de sentir o sabor, de conhecer o tato em profundidade, ganhando tempo para isso. Ganhando tempo. E essa experiência com cada uma dessas fases, em profundidade, sem urgência, é o que vai te trazer um entendimento maior de como se relacionar, de como realmente ter o ato sexual na mais alta qualificação. E nada disso eu sabia. Eu achava que eu sabia muito. Nada disso eu sabia, porque isso só foi possível porque eu sou uma pessoa que realmente tem muita disciplina. E quando a espiritualidade disse para mim, é isso que você vai viver, eu falei, é isso que eu vou viver. E aí eu vou na totalidade, eu vou realmente viver tudo, cada passo, cada estágio, cada processo, em profundidade, em integridade, até conseguir digerir cada coisa, sem pressa. Eles me deram um ano para isso. Eu me dei. Né? Então, no primeiro momento, não fazia sentido nenhum, porque o que eu entendia? Que se eu não tivesse o ato sexual, eu não estava me relacionando, realmente. Se eu não tivesse o ato sexual, eu estaria deixando a pessoa numa condição dela ter o ato sexual com outras pessoas. Só que é isso, ela pode ter. Só que o mais louco é que a pessoa que entra com você dentro desse processo, ela passa a não ter interesse mais por esse sexo basal, porque é um universo de possibilidade. Não sou só eu que me alimento, o outro se alimenta também. E passa a ser tão interessante, tão gratificante, que você começa a ter tesão mesmo por viver a experiência. Então, todos os dias, você está com o libido alto. E eu também entendi que esse é o caminho da monogamia. Porque quando você começa um processo com alguém, você quer concluir o processo com alguém. E é como se o seu corpo só buscasse aquela pessoa para o processo da conclusão. Porque é isso, você não vai começar de novo um processo com alguém que você vai ter que explicar todas as etapas. Né? Você já está num processo onde você está buscando o ápice, o final disso, mesmo que você não tenha pressa. Então, várias coisas eu entendi do que significa monogamia ou não, e o porquê algumas pessoas são monogâmicas e outras não, mas tudo isso está diretamente ligado com o processo da digestão dos relacionamentos, do espaçamento, do liberar as distorções relacionadas ao apego, do que você acredita que o outro pode viver ou não viver, e de você construir o melhor momento, de colocar o foco energético para o momento, para a experiência. E se a experiência ela é sensacional, ela é muito boa, o próximo passo é você querer uma experiência com essa mesma pessoa sensacional e muito boa. E você pode dar liberdade para o outro viver a vida dele. Você não precisa ficar criando jogos de aprisionamento e jogos de manipulação dentro de condicionamentos que são irreais, que são mentais, mas o corpo do outro não quer aquilo. O corpo do outro busca outro corpo. E não adianta você dar a condição, você não está dando o melhor para a experiência, né? Então, tudo isso é um caminho, lógico que esse não é o curso, mas a gente vai falar sobre isso, porque isso também está relacionado com a questão de se nutrir, porque a gente também se nutre do sexo, e a gente se nutre muito nas relações. E como eu escolho viver as minhas relações, está diretamente ligado ao fato de como eu estou digerindo todas essas distorções que eu criei ou validei por condicionamentos sociais, mas que não cabem mais para esse momento planetário. Uma vez que você se compromete em viver em verdade. E em verdade você vai ver que muitas coisas não fazem sentido. E a gente tem que deixar ir. Tem que deixar ir o apego, o acreditar que o outro não pode viver nada a não ser com você. E que nada pode ser melhor na vida do outro do que a experiência que ele tem com você. Porque isso você está criando só na mente, você não está gerando as situações.
E geralmente você vai entrar nos ciúmes, você vai entrar no controle, você vai fazer a experiência ser uma merda, a pior experiência para o outro. O mais importante é a experiência, né? Então a gente começa a gerar energias e a gente tem perda energética absurda, que na hora de viver a experiência você não está com a melhor energia, com a melhor vibração. Então o seu relacionamento ele não vinga, ele não vai para frente, ele não é legal, ele não é bom, ele não te alimenta e não alimenta o outro, né? Então é importante que a gente entenda isso. Quanto que eu estou me comprometendo de viver verdade? Porque o mais importante para mim hoje são as experiências. Eu não quero me relacionar, eu quero ter as melhores experiências. E a melhor experiência pode ser abrir uma semana da sua vida e falar, não vou trabalhar e vou meditar numa montanha em qualquer lugar com a pessoa que eu tô. E eu não vou fazer sexo, eu só vou ter troca energética com essa pessoa. E esse momento vai ser tão incrível que ele vai culminar num resultado final, que vai ser o resultado do ato sexual depois. Porque você entende que você tem que construir muitas coisas e que você tem que ter muitas trocas energéticas e que isso tem que ser na mais alta qualificação. Então isso não é construído. A gente não se alimenta da troca energética com o outro. Então a gente fica deficiente nesse processo de se nutrir da energia masculina ou feminina, da energia dos relacionamentos. E isso também vai agravar severamente. Se eu não tiver a energia do masculino, eu no em mim me agravo. E eu posso estar com todo o resto equilibrado na minha vida. Por que eu nunca vivi um relacionamento com mulher? Porque de verdade eu sinto falta da energia do masculino, do cheiro, do calor, de uma série de coisas que eu preciso ter na minha vida. Agora existem pessoas que não sentem, que não precisam. Então isso é muito individual, isso é muito pessoal também, né? Como eu tenho muita energia do feminino mesmo, eu realmente preciso da energia do masculino. Isso significa que o masculino em mim está desequilibrado? Não, muito pelo contrário. Você tem que ter esse equilíbrio? Você tem que ter a energia do masculino? Eu? Não, tipo, todo mundo tem que ter essa energia. Por exemplo, em relação ao relacionamento homossexual, por exemplo, mulher com mulher. Então, geralmente a mulher com mulher, uma está vibrando a energia do masculino. E ela está sustentando isso. Tanto é que a forma que ela se coloca no mundo passa a ser masculinizada. E na relação homossexual, um também sustenta a energia do masculino. Então um vai ser mais feminino, o outro vai ser mais masculino, né? E aí energeticamente existe um equilíbrio ali. Mas isso não significa que o homossexual, o homem, né, ele que é homossexual, ele não se alimenta da energia do feminino. Porque esse homem vai buscar amizades, vai ter uma necessidade de ter um contato com a mãe. Ele vai buscar a energia do feminino em muitos lugares, porque ele está tendo uma troca com um corpo que é masculino. Quando você fala que você sente falta da energia masculina do teu lado, é de um homem só, de uma pessoa que está ali com você, ou você consegue se nutrir também de outros amigos, de outras pessoas, de repente de alguém que está fazendo um trabalho junto com você? Eu, Noemi, eu tenho uma coisa que é muito seletiva, e eu tenho foco energético. Então, o relacionamento que me nutre geralmente é com uma única pessoa. Eu direciono toda a minha energia para esse relacionamento, embora eu dê total liberdade e eu sinta muita necessidade que o outro realmente viva as coisas que ele quer viver, mas no momento que o meu corpo pede esse contato, geralmente é com aquela pessoa que eu estou me nutrindo e que eu estou tendo troca energética. E aí essa nutrição está tanto nas trocas, no nível da consciência, as coisas que a gente conversa, as coisas, e eu
o meu foco fica direto. Eu sou uma pessoa de foco. Então eu não consigo expandir muito. E muito provavelmente eu não vou conseguir ter muito interesse nem de dar o espaçamento para alguma outra, porque eu já estou me nutrindo, eu estou tendo resultado daquilo. E isso é suficiente para mim. E eu entendo também que isso é um alimentar, é um melhorar, é um tornar melhor ainda. E eu, no meu processo, vou tornando melhor ainda. E isso vai me dando mais tesão. Porque eu estou vivendo um relacionamento que eu estou melhorando, que não é um relacionamento onde eu preciso estar junto, mas que eu estou gerando momentos incríveis. Então, cada vez mais eu gero isso. Isso é legal, porque isso é um caminho que é muito importante, porque o caminho já é o sexo, mas que vai chegar no ápice também. E a gente quer o ápice. Então não faz muito sentido eu ter perda energética com um outro, entendeu? Para mim não. Tem pessoas que conseguem, se alimentam, isso é muito individual. Eu realmente vivi 21 anos com a Alê, nunca traí, nunca direcionei a minha energia para outro homem. Nunca. Isso nunca fez sentido para mim. Porque eu não me alimento disso. E eu não entendo ter uma relação sexual no nível da fantasia só. Eu entendo o sexo numa complexidade de ir melhorando, cada vez mais melhorando. Então, nunca faz sentido para mim buscar uma experiência ali que é muito momentânea, olhar um corpo. Para mim, corpo é corpo. Eu não entendo essa loucura do corpo. Corpo, para mim, é corpo. Todo mundo tem um corpo e eu consigo ter um olhar para cada corpo. E todos os corpos são interessantes para mim, para falar a verdade. Então eu me relaciono já não nesse nível de fantasia e de condicionamentos que a gente tem. De que, nossa, aquele corpo lindo gera uma experiência incrível. Eu não acredito nisso. Acho que não é o corpo que gera a experiência. Eu acho que é a troca energética toda que gera a experiência. Então nada disso me alimenta para que eu gere uma vontade de trair. E não é uma coisa, ai, como ela é certa, correta. Não. É porque realmente isso me alimenta. E se eu precisar trair, olha, eu vou te dizer que eu vou ficar muito frustrada comigo. Porque eu vou dizer, nossa, que péssimo. Eu precisar trair significa que eu não consegui criar o melhor dentro da minha relação. Então, para mim, isso já é uma fraqueza muito grande. Eu sou uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa que me desafio para o melhor e que faço relacionamentos ficarem melhores. Então, não faz sentido. Eu não quero uma traição. Eu não quero fugir. Eu quero lidar com aquilo que eu tenho e melhorar o que eu tenho. Então, a minha forma de entender relacionamento é muito diferente. Então, para mim, não faz sentido a traição. Isso não significa que eu não tenha sido traída N mil vezes, porque para o outro o corpo é interessante, e aí o sexo já está num nível que não é o nível que eu estou, entendeu? Mas eu entendo que isso é dele, e eu não trago para mim. Nunca vou dizer, nossa, eu não sou interessante, nossa, o quanto que o outro não se sente completo comigo. Eu não entro em padrões de rejeição. Porque eu não tenho isso em mim. Eu já tenho uma compreensão tão grande de que não é nada disso, até pela forma como eu lido, que eu entendo onde está a distorção. Então, minha forma de me relacionar é muito diferente. E eu não busco me alimentar de outras fontes, a não ser aquilo que eu estou me relacionando. Então, nesse sentido, eu sou fiel. Nesse sentido, eu sou leal, mas eu não sou fiel e nem leal aos condicionamentos sociais. Nenhum deles. Não valido nada dos condicionamentos sociais da 3D. Não acredito em nada disso. Dessa condição imposta de que eu posso isso e você pode isso e se eu não faço, você também não pode fazer. Não acredito nesse caminho. Não dá certo. Atendo 1000 pessoas e elas todas caem nessa mesma cilada e é o que faz a coisa não dar boa, dar ruim. Então não tenho nem como validar. Então o meu processo é o quanto eu me nutro e saber digerir o que não está bom
é justamente não buscar uma traição na relação. É pegar aquilo, esgotar a possibilidade de melhora e ter uma ação para melhora. Com aquela pessoa, porque ela não está na sua vida por acaso. Você está dentro desse relacionamento, mesmo que ele não seja um relacionamento onde vocês estão todos os dias juntos. Mas você já tem um relacionamento, você conversa com essa pessoa, vocês têm troca com essa pessoa, você tem troca com essa pessoa, vocês se mantêm em conexão e não conseguem desconectar, isso já é um relacionamento. Né? E já tem um porquê de você estar se relacionando. Então você tem que ir melhorando esse relacionamento. Agora, fora dos condicionamentos sociais, senão você vai entender que o seu relacionamento não é legal, que o seu relacionamento não está bom, porque você quer se enquadrar naquilo que você entende como relacionamento. E aí você perde muito para as experiências, para o potencial das experiências. Né? E nenhum relacionamento vai ser igual, e todo mundo quer que o relacionamento seja igual. E o pior é que esse relacionamento que você busca que seja igual é uma merda de se viver. Ele não é interessante, ele não tem mágica, ele não gera tesão, né? Porque o mágico, o interessante é o inusitado, é a própria experiência. Você dizer, nossa, o que eu vou ter como experiência hoje? E é interessante o outro te dar um não. Você tem que sentir um puta tesão quando o outro te dá um não, porque você está entrando na experiência, entendeu? Então, quando você está muito conectado com a experiência, entendendo que tudo que vier é interessante para você experienciar, se desafiar e sair do lugar dos condicionamentos, dos padrões de repetição, você começa a ter um outro processo de se nutrir nas relações, né? Que é muito mais complexo. E a gente não pode falar de nutrição e nem de saúde se a gente não entender a forma como a gente está se relacionando hoje. Porque a maior parte da nutrição está nas trocas energéticas nos meus relacionamentos. Relacionamento amoroso com pai e mãe, com filho, relacionamento entre eu e eu mesmo, eu e meu corpo, eu e meus pais, eu e meus ancestrais. Eu e os meus relacionamentos amorosos, eu e as pessoas com os quais eu trabalho. Se você tem uma base de entender que são experiências totalmente únicas e novas que o universo vai te trazer para o dia, tudo é bom. Imagina que você vai começar o dia me falando o que você me falou. O meu trabalho é ruim. Seu trabalho é ruim. A forma como você está se relacionando é ruim, né? Porque você não está se nutrindo. E assim, você tem condições de se nutrir. Vai depender de como você vai, qual o caminho que você vai achar para as nutrições. Eu posso chegar aqui e falar, puta que saco, tem mais um curso porque eu entrei no automático, na cristalização desse trabalho, eu posso me nutrir com cada um de vocês e entender uma mágica nisso, e sentir que é maravilhoso abraçar, e sentir que é maravilhoso estar aqui. Mas eu posso fazer o que a maioria dos terapeutas fazem. Ai, que saco, não aguento mais. Eu vi pessoas reclamando. Aí vai o quê? O que é que está gerando essa condição? Para cada um, da experiência. Né? Então, isso é muito importante de vocês olharem com verdade. Onde está a minha verdade? O que eu quero viver? E como eu me nutro? E o que eu estou vivendo que não gera nutrição para mim? E que gera o quê? Perda de energia. O que gera energia e o que gera perda de energia. Quais são os relacionamentos que me energizam? Quais são os relacionamentos ou a forma de me relacionar que gera perda de energia? Porque isso tudo está relacionado com saúde. Vocês entenderam? E assim, como é que o médico cura hoje? Pelo amor de Deus, que absurdo. Não dá. Né? Porque ele tem que lidar com tudo isso o paciente te traz, como desequilíbrio e causa da doença, tudo isso. Agora, se eu começo a tratar o corpo, eu vou dando condições para o corpo vibrar mais alto. Se eu faço exercício físico, eu consigo aumentar o campo vibracional, então eu tenho mais condição de ter clareza. Né? Eu tenho mais condição de ter menos toxina que embota a minha mente, né?
Que me põe em tamas constantes. E aí eu também consigo acessar níveis superiores do meu ser. Então, trabalhar o físico, me nutrir melhor, também vai oxigenar melhor e vai fazer com que eu consiga sair do embotamento, dos aprisionamentos, daquilo que é turvo. Então, o caminho é um caminho de mão dupla. A gente nunca faz só uma parte, porque eu posso tentar meditar, mas se o meu corpo não favorecer, que ele é o meu templo, o meu instrumento, eu não chego lá. Porque eu estou com uma mente, com um processo, com o corpo, num processo oxidativo. E aí eu estou enferrujada, totalmente enferrujada. Como é que eu consigo ter uma clareza que pede oxigenação? Eu não consigo ter. Então eu preciso primeiro oxigenar tudo que está enferrujado em mim. E isso pede pranayamas, exercícios, pede uma série de coisas, né? Então, assim, dá para entender que a gente trabalha junto. O potencial do corpo físico é fundamental para que a gente alcance a iluminação também, porque ele vai ajudar, ele é o templo. E aí tem que trabalhar o corpo físico. Se eu não estou bem com a minha imagem, eu tenho que trabalhar a beleza, alcançar aquilo que eu quero. Por que não? Né? E a gente não pode dividir, isso é fútil, isso é bobo, isso não tem importância. Depois de determinada idade, a gente tem que entender que é assim. Só que tudo bem, você está realmente entendendo que é assim? Você está lidando realmente com isso? Bem, quando você se olha no espelho, você está tendo que digerir, e você digere o que você vê no espelho? Ou você arrasta isso pro dia inteiro? E aí você não digeriu, e está tendo um puta gasto energético. É melhor você ir lá fazer uma cirurgia. Então foca energia em mudar aquilo que está te roubando energia. Né? Porque senão isso também vai virar doença. E não adianta. Não adianta fazer nada, porque quando você não está bem com aquilo que você vê, isso é um gasto energético absurdo, adoece, gera depressão, gera perda de energia e estagnação energética. Então, por isso eu tenho falado tanto para vocês, e aí eu entendi esse terceiro ponto da espiritualidade. Você vai alcançar o potencial máximo do seu físico. Eu falei, para quê? Se eu nunca usei o corpo para isso, eu nunca entendi isso. Então, assim, como o sexo para mim nunca foi concentrado no físico, na plástica, sempre foi um processo energético, eu falo, mas por que eu tenho que ficar linda? Se eu estou super bem e realmente isso não tem uma diferença, eu já consegui ultrapassar isso. Só que eu falei, bom, é a experiência da vez, então vamos lá. E eu consegui entender muitas coisas sutis e muitas sutis que acontecem em perda de energia que você não vê, que você nem percebe. E também eu sou um veículo de transformação. Eu preciso mostrar para as pessoas que existe perda energética com isso, com aquilo que você não está conseguindo lidar. E realmente tinha perda energética com determinadas coisas em mim, que eu nem olhava. Eu ia só pensando que, nossa, eu olhava e falava, isso não está legal. Daí eu dizia, mas você se preocupa com isso, porque você eleva a sua energia. E eu saía no dia com a energia elevada, mas eu estava esquecendo algo que é muito importante também, que é o meu físico. E aí eu entendi que eu tenho que descer tudo isso que eu consigo elevar e potencializar aqui no físico. Isso vai gerar, eu querendo ou não, beleza. Porque você vai ficar mais bonito. Muita culpa, né? Pra muita gente querer ser bela, ou às vezes eu acho que até uma mulher, por exemplo, que é muito bonita, e todo mundo olha para isso. Eu acho que gera dificuldade ser muito bonita, né? Porque é isso. Ela é bonita, ela é fútil, existem várias barreiras para o homem bonito ou para a mulher bonita. Porque você gera um perigo no outro. E a gente tem que ver que a gente está vivendo uma realidade competitiva. Você gera sofrimento no outro. Porque você chega linda e a pessoa se compara e ela se acha um lixo. E aí, às vezes, dessa realidade, a gente consegue
Porque às vezes a competição está tão enraizada que a gente Não é uma questão de não ligar, é uma questão de entender. A gente não consegue sair de nada que a gente não compreenda. Então, se você entende o que é a competição e você entende que ela não faz sentido, você sai dela. Porque você só valida aquilo que você ainda, a distorção que você ainda não conseguiu entender que é a distorção. Então, eu só vou estar competitivo se eu ainda acho que ser competitivo é importante, senão ninguém vai estar competitivo. Se você está me perguntando isso, é porque você ainda não entendeu a distorção da competição. Então, é trazer clareza, quando eu compreendo. Então, mas se não traz clareza, se você não analisar aonde você está tendo perda energética, onde você está tendo ganho energético. Quando eu perco energia, se eu estou na competitividade, em algum momento eu vou me sentir melhor, em outro momento eu vou me sentir péssimo. E aí eu ganho energia, que não é verdade, quando eu me sinto melhor, e eu perco energia quando eu me sinto péssimo. Quando você entende esse jogo, o que você faz? Você sai dele imediatamente, porque a perda é bem grande. E aí você não quer mais ser um médico que é melhor do que o outro médico. Não faz sentido nenhum. Você quer ser um médico que é beneficiado pelo trabalho de todos os médicos que te geram facilidade. Porque você tem que pensar onde eu perco menos energia. Então, se eu posso ter várias mãos me ajudando, e cada um no seu potencial máximo, e todo mundo fazendo o seu melhor, eu também vou ter condições de ter mais vida, de poder ter o meu trabalho mais rápido. Todos nós que somos uma equipe saímos daqui antes, fechamos essa história, temos resultados juntos, e eu posso ir tomar o meu sorvete na praia, tranquilo, né? Quando eu entendo isso, e eu não preciso fazer com que todo mundo ache que eu sou sensacional, porque a pessoa fala, você é incrível, só que isso é só para você ser proativo e assumir um monte de carga e até o trabalho dela. Você ficar preso em precisar de uma validação e um elogio. Então, quando você começa a entender tudo isso, você sai fora desses jogos, que são os jogos da 3D, e começa a poupar energia. Então, a pessoa me elogiou. Ah, você é tudo isso. Para que ela me elogiou? Geralmente é mais fácil, através do elogio, você conseguir alguma coisa. Então a gente não cai mais nessa, não preciso mais de elogio. Eu estou tão bem, estou me fazendo bem, eu estou conseguindo trazer coisas boas, que eu não preciso a falsa sensação de estar bem que o elogio causa. Né? Então eu não me nutro de elogios, você pode ter certeza que não. Então esse processo de se sentir melhor ou pior. E quando a gente é muito bonito, o que acontece? A gente gera sofrimento em muitas pessoas. Inclusive na pessoa que você está se relacionando muitas vezes, que ela começa a ficar insegura, com ciúme, se sente inferior e blá, blá. E aí, né, nesse processo, fica tão cansado disso, que você começa a se boicotar. E é muito comum nas mulheres isso, porque os homens se incomodam muito com as mulheres bonitas. Elas são um risco, porque elas atraem outros machos, né? Então, eles entram pesado nisso. São poucos os homens que têm uma segurança, um entendimento no nível da consciência de não tentar cuidar para que os outros machos realmente não olhem essa fêmea. Então, é um processo muito doloroso. É tão doloroso que gera tantas situações que a gente começa a engordar, parar de se cuidar, parar de ficar linda, porque é mais fácil. Falar, eu quero me mostrar para mim mesmo. Para que eu vou entrar nesse processo? Então deixa, então eu vou deixar de ser tudo isso. E aí a gente vai deixando de ser tudo isso. Deixando de até pouco tempo era mais ou menos isso mesmo. Deixar de lado para quê? Eu quero estar com ele, eu quero viver, eu amo ele. Por que eu tenho essa dor de cabeça de atrair olhares para mim? Se isso gera um desconforto para ele, mas isso é um problema dele, né? Sinto muito se a minha beleza te frustra. Tenho ensinado para vocês essa frase. Sinto muito se a minha inteligência te frustra. Sinto muito se a minha liberdade te frustra. Sinto muito se a minha verdade te frustra. A gente não deixa de estar no potencial máximo porque o outro não sabe lidar com isso.
E aí a gente tem que aprender, né, a se nutrir e a atingir o potencial máximo. Porque isso é importante, ensinar o outro também a atingir o potencial máximo. Se você entende o benefício disso, você também quer que o outro chegue nesse lugar. Agora, quando você abre mão disso, você também não quer que o outro chegue nesse lugar. Aí vocês ficam competindo para impedir a experiência um do outro. Ah, você não pode brilhar porque a mulher vai te olhar e o homem não consegue não sei o quê. Ah, você não pode ser super interessante, conversar com outras mulheres, ser simpático. Você não pode, porque a mulher já acha ruim. Ah, você estava todo aberto. Não, eu tenho que me nutrir, e eu não vou me nutrir só da sua energia que está um cocô. Eu vou me nutrir daquela mulher, daquela outra mulher em conversas. Eu não estou falando de transar, mas a gente não deixa nem isso vai ficando muito sufocante. Eu tenho que me nutrir do que é belo também. Se tem uma mulher bela, por que eu não vou olhar? Se tem um cara lindo, por que eu não vou olhar? A beleza, entendeu? Então a gente vai perdendo isso, porque eu falo assim, não posso olhar. De jeito nenhum eu posso olhar. Ah, mas se eu não olho, ele também não pode. Aí passa uma mulher bonita, o cara olhou, ela fica puta porque ela não está olhando o cara, não porque ele olhou. Porque se ela estivesse olhando o cara e podendo realmente fazer o que ela quer, ela não ia ligar. Então aí está essa questão da verdade e da liberdade, né? E a vulnerabilidade é o quanto eu tenho realmente segurança para viver em verdade. Porque quando eu dou um não e aceito receber um não, eu estou vulnerável, né? E isso é muito importante, estar na vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, ela te coloca no entendimento do fluxo, do fluir. E essa é a parte mais linda. Eu vou dar a minha verdade, vamos ver o que ele me devolve. E muitas vezes eu dou a minha verdade, e a verdade dele é algo que não me interessa. Agora, eu não posso, se eu estou no jogo, se eu não estou na vulnerabilidade, eu quero que ele goste de mim. Então eu não estou no fluxo, eu não aceito que simplesmente não rolou. E se não rolou com ele, é porque vai rolar com alguém, gente. Porque você vai ter que ter experiência. Entendeu? Então não perde tempo. Então a vulnerabilidade, ela também é inteligente. Porque você não cria condições de perda de tempo na sua vida. Você fala a verdade, o outro vem e te entrega algo que não está legal, você não perde tempo. Isso é muito bom, porque perder tempo é a pior coisa que a gente tem na vida. Então, assim, quando você está no jogo, e isso está relacionado com o nosso cérebro, do nosso mental inferior, com o nosso cérebro reptiliano, que diz para você tem que sobreviver, você tem que competir, você tem que ser o melhor, você tem que se defender e você tem que ter recompensa. E você tem que sobreviver. Então, quando você está nisso aqui, ó, você está usando o mínimo do seu potencial. O mínimo do seu potencial para a relação. E você está só no mental inferior. Aí você cria estratégias. Aí você começa não vou falar para ele que eu gosto dele, porque se eu não falar que eu gosto dele, ele vai querer me conquistar. Aí, eu não vou mostrar para ele que eu estou insegura, ou que eu estou sentindo ciúmes, ou que eu não gostei. Porque eu tenho que ser forte, eu tenho que ser superior. E nessa, gente, de estratégia, você perde a pessoa. Você perde a pessoa porque você perde o potencial de viver os melhores momentos. Que é sempre em verdade, que é sempre em inocência, que é sempre na troca, que é no fluir. E aí você acha que a experiência está se relacionando num nível muito baixo de experiência. E você obriga o outro a se defender, porque você pune. Então, ele olhou a mulher. Então é assim, está interessado por outras? Nem vou falar, porque eu sou orgulhosa e eu sou superior. E agora sabe o que eu vou entregar para ele? Rejeição. Sabe o que eu vou fazer? Não vou dar para ele o que ele quer. Quem perdeu a possibilidade de viver uma experiência incrível? E assim eu mantenho ele no controle. Só que na hora que vocês vão viver a experiência é uma merda.
mas ele está sob controle, porque ele está gostando de mim. Então, estou vivendo nessa necessidade de ter segurança o tempo inteiro, com estratégia, porque eu estou na competitividade, para sobreviver ao meio, porque as outras mulheres são o perigo, é com quem eu estou competindo, o interesse dele por outra fêmea, né? E não, ele sempre vai ter. E a gente entra nesse jogo em todos os relacionamentos. Em todos os relacionamentos. Pai, mãe, amigo, filho. Em tudo. Em tudo. E aí você faz a sua vida ser pobre de experiência. E o interessante, a gente procura se relacionar sempre pela negativa. Eu não vou dar para ele o que ele quer, eu não vou falar a verdade, eu não vou deixar ele perceber, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu nunca consigo. Nunca por, não tá legal. Então vamos encontrar o caminho de deixar bom? Vamos fazer alguma coisa que mude isso que a gente precisa mudar? Nunca consigo, né? Vocês entenderam? Está relacionado com saber digerir e se nutrir, deixar ir. Então, por que o intestino não funciona? Porque fica maluco isso. Você está fazendo as piores escolhas para você. E aí o seu intestino delgado, tá? Ele é aquele que vai separar o que é bom do que é ruim. Ele já começa a ter complicação ali. E o intestino grosso, que é o que elimina, deixa aí, já não elimina, porque toda a sua atitude é de prender, é de segurar. E segurar o quê? Aquilo que não está sendo bom para mim. Entende? E aí a gente tem várias informações, porque uma parte do nosso corpo que mais é inflamada, que mais inflama, é o nosso intestino. E a gente tem várias informações. E está muito relacionado com todo esse processo. Então a gente vai entender que uma atitude mental, ela reflete no funcionamento do órgão. Ela reflete na saúde do órgão. Porque essa mesma energia, ela vai se afinizar com a função do órgão. Então a função do órgão está relacionada com as minhas escolhas. Então se o meu intestino está inflamado, eu vou ter vários processos de apego, de acúmulo. Aí começa a acumular, mas eu acumulo na vida. Eu tenho uma atitude de acúmulo, eu não deixo nada. Está tudo relacionado. E é isso que a gente precisa entender como caminho de cura, como caminho de se manter saudável. Que um pensamento, ele vai refletir no órgão também, na glândula também, e isso vai me agravar. Isso não está separado. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo aí? Vocês estão ganhando live, podcast. Vocês ganharam um monte de coisa que eu estou muito generosa, muito expansiva. Vocês estão percebendo? Isso é bom, né? Estou no sim total, entregando tudo. Mas é porque eu estou num momento bom, né? A gente sempre compartilha quando a gente tem algo a compartilhar, principalmente energia na mais alta qualificação, né? Então não fiquem insistindo quando eu não estou compartilhando, porque eu não vou entregar o melhor para vocês. E aí vocês começam a querer me dizer como é que eu tenho que fazer o meu trabalho, né? E aí vocês começam, faz live, quanto tempo vocês não fazem live? Não me, pelo amor de Deus, live. Só que eu sou a pessoa que sei como eu tenho que fazer. Porque eu vou entregar para vocês o que é melhor, né? Não é, eu estou entregando, então tem que entregar na mais alta qualificação. A mesma coisa a galera que está nos grupos. Eu sei o que eu estou fazendo, eu trabalho com energia, campos informados. Aí eu recebo mensagem assim, faz isso, estou sentindo falta de você fazer isso. Se você soubesse o que é bom para você, você não me procuraria. Entendeu? Aí você quer me dizer qual é o seu remédio? Aí você diz assim, você não me respondeu. Ué, por que eu respondo um monte de gente e não te respondi? Tem um motivo. Se a resposta que eu fosse te dar fosse servir para você, eu te responderia. Só que se eu te responder, você já está tão agravado no mental, porque às vezes eu vejo, é um texto desse tamanho assim.
E aí eu rodo 3 vezes, ler mais, ler mais. E aí eu falo assim, tá cheia de informação, não tem que dar mais informação nenhuma, ela tem que tirar a informação. Então o que eu faço? Trabalho energeticamente para você eliminar, não te dou nada de resposta. Só que você, no seu julgamento, está pensando, a Nomi não me ama, ela não vai com a minha cara, só para mim que ela não responde, porque ela responde todo mundo, pondo um monte de coisa para dentro de novo. Gente, entendam o seguinte, se eu não respondo vocês, é porque vocês estão com excesso. E se eu for falar, não vai adiantar, vocês não estão conseguindo digerir. Então esse é o processo, eu sei o que eu tenho que entregar para cada um. Mas se eu li, é porque eu já estou trabalhando. Eu vou te entregar o que você precisa, nem que seja um coração. Mas se não for nem o coração, é porque o coração é too much demais para vocês. E simplesmente eu sei o que eu estou fazendo, pode ter certeza. Porque se eu não sei, já pode parar de me seguir, pode parar de comprar o curso. Então se você comprou, confia. Confia e entrega, porque não faz sentido você me seguir, você comprar o curso e você ficar pensando tudo isso que você pensa. Entendeu? Então é bom porque eu vou mandar esse recado, porque como eu leio tudo que vocês me mandam, eu fico assim, né, o dia inteiro fazendo não com a cabeça. E eu falo assim, nossa senhora, que situação. Meu pai do céu, que incrível isso. Nossa, ser humano, hein? Putz, ser humano, que sensacional poder ter essa experiência. Caramba, como eu aprendo. Putz, mas, meu Deus, não sei nem por onde começar. Melhor não falar nada, manda energia, melhor. Campo informado é mais efetivo agora. E aí é isso que eu mando pra vocês. Mas no final, no ápice, vocês sempre me voltam, no como foi importante, você não ter me respondido, você não tem ideia, tudo que aconteceu porque você não me respondeu. Tá? Então quando eu não responder, ou é porque você já tem a resposta, que geralmente já vem na própria pergunta. Geralmente você fala, você acha que eu deveria fazer isso? A sua pergunta foi todas as suas respostas. Só, você acha que eu deveria fazer isso? Né? Que interessante. Mas então lê de novo essa pergunta e vai olhar se você realmente não tem a resposta. Né? Para de buscar tanto mistério. E sim, quando eu vejo que o negócio é grave, que realmente está sério, eu vou lá, dou um tempo super importante. Aí tem gente que me manda todo dia, mestre, hoje, o que aconteceu? Eu não tô legal, né? Porque você nem falou comigo hoje, né, mestre? Sério mesmo? Eu tô lá lendo, já não tem mais nem o que fazer, já vi que é você, já senti sua energia. A gente já está se relacionando. Entendam isso. Eu só não estou transando com vocês, mas a gente está se relacionando, entendeu, gente? Isso é um relacionamento da nova forma de vibrar, no novo momento planetário. A relação já existe. A gente já se cruzou, já se conectou, já se estabeleceu uma relação. Olha isso, que incrível. Vocês já pensaram dessa forma? Já existe, eu já me relaciono com a Noemi. Realmente, a gente já se relaciona. E a gente já se relaciona porque eu digo para vocês, eu quero me relacionar com vocês. E eu quero mesmo, na medida que eu leio todas as mensagens, que eu respondo todo mundo, que eu sustento grupos no WhatsApp, né? Porque senão eu só colocaria o conteúdo lá e bora. Bora viver outras coisas. Mas eu tô lá todo dia com vocês. Todo dia com vocês. E aí nos presenciais a gente tem a chance de se encontrar e ter outro tipo de troca, que é muito incrível. Eu amo poder encontrar vocês no presencial e eu realmente sinto tesão por isso, por responder, por ler todos os comentários, por refletir o quanto aquilo é importante para mim, pelas trocas, eu me nutro disso. Isso está diretamente relacionado com o meu processo de evolução, né? Então todas essas relações e todos vocês são importantes e são importantes para mim, e não é uma coisa falada da boca para fora, não é mesmo,
Não é assim que eu vivo a minha vida, a minha experiência. Então, assim, eu quero que vocês saibam disso e não gerem mais distorção de achar que eu não gosto, enfim. Esse lugar vocês caem sempre. De tipo, a Nô só falou com fulana, ou a Nô me deu bronca, ou a Nô não sei o que, não sei. Mas não é isso, tá? O que mais que a gente vai falar sobre nutrição? Já tem uma galerinha lá filmando essa live. Ela vai estar disponível no YouTube. Para que vocês possam se nutrir depois disso. Ou não. E os alimentos que a gente tem alergia, no caso, seria o quê? Por exemplo, eu tenho alergia a várias coisas. Alimentos, na questão da nutrição. Nasceu com osteoporose e rejeita e tem alergia a vários alimentos. Então, você tem um processo autoimune, seu corpo combate ele mesmo, né? Geralmente está muito relacionado com o quanto eu me puno, quanto eu sou punitivo, quanto eu me castigo, quanto eu não me alimento, né? Porque o que você está fazendo? Não está se nutrindo, não está assimilando, o quanto eu não assimilo. E aí eu voltei de novo para a questão que você já ouviu isso 1 milhão de vezes e não assimilou. E aí é exatamente isso que está acontecendo com o seu corpo. O quanto eu rejeito muito da experiência, porque eu fico num processo punitivo, eu sou autocrítico, eu sou muito severo comigo, eu me puno, eu faço várias coisas. E aí essa energia faz o corpo ficar maluco também. E ele fica punitivo, ele fica nesse processo de ficar maluco, panicado. Ele não sabe mais o que é bom, o que é ruim, ele não sabe mais o que é nutriente, o que é veneno. Entendeu? Então por quê? Porque eu tenho uma tendência a me envenenar com os meus pensamentos, com as minhas atitudes mentais, com uma série de coisas, com as minhas emoções. O processo autoimune está muito relacionado a isso, porque você tem que entender que é a energia que está vibrando e ela vai refletir em micro e macro realidade. Faz sentido para você? Então o que eu tenho que aprender? A sentir prazer, a não ser tão responsável, tão crítico. E aí eu preciso de práticas para isso, fazer coisas que me façam bem, que me relaxem. Eu tenho que me permitir me relaxar. Receber massagem, né? Fazer várias coisas. O processo para você é se permitir receber, né? E assim, num tempo que eu consiga processar, colocar menos, mas o menos com mais qualidade, né? Eu preciso de um tempo maior que as pessoas não precisam. Osteoporose está muito relacionado com o desequilíbrio do feminino. E o feminino, no geral, é a nutrição. Então faz muito sentido a osteoporose como um desequilíbrio do feminino. Por que a gente fala de desequilíbrio de cálcio? Ele é algo que é muito maior nas mulheres, né? Porque é uma energia que está muito direcionada às mulheres. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente vai entender cálcio, a gente vai entender vitamina D também, né? A gente vai entender magnésio também, a gente vai entender várias coisas que estão relacionadas com o universo feminino. E a gente vai entender lipídios, né? Então a gente vai entender várias coisas que estão relacionadas com a vibração feminina. E aonde eu estou desequilibrando? Nesses elementos também, nos minerais, uma série de coisas. Então, eu não posso te dizer isso, mas se você fosse passar comigo, eu ia fazer um mapeamento muito preciso de você e saberia o que é. E aí eu vou entender qual a atitude mental, qual a atitude emocional, o que eu preciso trazer para as minhas práticas na minha vida, tá? Mas no geral, eu posso ter um excesso também de cálcio, eu posso ter a deficiência disso,
Ou eu posso não processar isso. Eu estou inflamando. Né? Então eu não me senti nutrida também pelo feminino. A sua relação com a sua mãe é boa? E você se sente nutrida